Pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. Boa noite. A sua vida político-partidária iniciou em 1976, quando foi eleito vereador de Porto Alegre. Depois foi deputado estadual e federal, chegando em 1991 à presidência da Câmara dos Deputados. E foi nessa condição que o hoje deputado estadual Ibsen Pinheiro conduziu em 93 o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Hoje ele é presidente do PMDB estadual, que completa 50 anos no dia 24 de março. O deputado Ibsen Pinheiro conversa agora conosco e com nossos convidados sobre como funciona o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Afinal, o impeachment é um processo legal, político ou moral? Para conversar com o deputado estadual Ibsen Pinheiro estão aqui os jornalistas Rogério Mendelski, Políbio Braga e Carlos Bastos. Um time que viveu com intensidade a vida política do país na época Collor e pode comparar com o momento que vivemos hoje. Deputado, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Deputado, eu vou começar fazendo a pergunta que todo mundo está fazendo para o senhor. Qual a diferença da época Collor e agora na conjuntura Dilma? Pois olha, é a pergunta mais frequente que divide com qual a semelhança. Mas eu vou começar como você pergunta, pela diferença. A primeira diferença eu percebi quando começou o processo. Não via a definição correta do crime de responsabilidade na denúncia original. Aquelas pedaladas não têm nem gravidade nem clareza. Uma violação orçamentária de pequeno volume e imprecisa, não me parece que fosse um fundamento para um processo de impeachment. E também me parece que faltava, no início, o componente político popular, que é também essencial num processo que pode culminar com a destituição do presidente da República. Então, esta diferença eu percebi e me manifestei neste sentido, inclusive na imprensa nacional, neste sentido, que eu não via configurados. Mas um processo de impeachment não é um processo penal, ele tem um conteúdo criminal, que no caso é um crime de responsabilidade, e tem que ter uma definição precisa, mas não basta. É preciso que haja o componente popular, político, o sentimento. E acho que ao longo do tempo, destes últimos, acho que 3 meses, não me lembro bem a data do recebimento da denúncia lá, não me lembro precisamente, mas acho que são uns 3 meses mais ou menos. Houve alterações que passaram a apresentar mais semelhanças do que diferenças, ao contrário do que ocorreu no começo. Aponto por isso essas diferenças. O senhor cita a delação de Delcídio como um divisor de águas nesse processo? Eu diria que tem 2 fatores que contribuíram para essa mudança até qualitativa no ambiente. A delação premiada do líder do governo, que foi a primeira denúncia que apontou para cima. As outras todas, talvez até pela dimensão dos denunciantes, apontaram para o lado ou para baixo, para cúmplices ou subordinados. O líder do governo apontou para cima, o que é compreensível. Ele simplesmente era o líder do governo. Então, as denúncias dele
As genéricas, depois algumas mais específicas, aproximavam o alvo da Presidente da República e do ex-presidente. Isto passou a alterar o ambiente. Depois as gravações, especialmente as gravações autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, que passaram a indicar a presença da Presidente da República, se não perfeitamente configurada, pelo menos indiciada a presença, e do ex-presidente Lula nos episódios, para usar uma palavra neutra, que envolvem a Petrobras. O rito, deputado, agora, já que o Supremo definiu claramente qual é o rito que a Câmara deve seguir, né, e o Senado, sim. O rito agora, e o cronograma, como é que se coloca isso agora? Porque a gente ouve assim, bom, dentro de 20 dias, é o cálculo que estão fazendo, a Câmara aprova o impeachment, mas aí vai para o Senado e o Senado decide ou não julgá-la, né? Sim. Políbio, permita-me primeiro me festejar a convivência aqui, Políbio, Bastos e Rogério Mendelski, um coleguismo que eu não vou dizer desde quando, por discrição, mas que envolveu muitas redações de jornal, microfones e, sobretudo, rádio corredor. Mas então, se na tua biografia ele diz assim, em 76 ele se elegeu, quer dizer, antes de 76 que nós convivemos nas redações. E ele fez bem a abertura, disse que foi a minha vida político-parlamentar. É claro. Que a política começou antes. Sim, antes não, eu digo, porque em 76 tu praticamente te afastasse do dia a dia da redação, né? Nesse sentido. Claro, tu ficasse depois na rádio. Não, e eu só esperei 87, porque ali eu completava o tempo para me aposentar como jornalista. Exatamente. Mas viu, Políbio, essa tua pergunta sobre o rito, eu acho que está todo mundo ficando especializado nisso, né? Eu ainda sou consultado como perito, que não sou, porque vivi. Mas o processo de impeachment está todo mundo... Eu até não quero discutir o rito em si e voltar àquela discussão do Supremo, né? Só para ver daqui para frente qual seria o cronograma. Eu estou interessado mesmo em saber quando é que vão caçá-la, entende? Se é que vão, né? Eu acho que o Supremo exagerou da sua competência num ponto, que já está superado. Não cabe ao Supremo proibir uma candidatura avulsa no plenário da Câmara. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Até porque a candidatura avulsa é uma tradição que se repete em quase todas as eleições. Eu fui um dos poucos presidentes da Câmara que não teve oposição. Eu me lembro que quando eu estava sendo cumprimentado, doutor Ulisses ficou na fila. E eu furei a fila ao contrário, né? Fui abraçar o doutor Ulisses e disse, doutor Ulisses, quero agradecer o seu abraço por estar ocupando a cadeira que o senhor tanto dignificou. E ele me disse, pois é, mas eu nunca cheguei lá como você, por unanimidade. E eu pude dizer para ele, doutor Ulisses, o que lhe faz falta são os meus defeitos. Então, eu acho que o Supremo aí exagerou. Não é competência dos tribunais dizer como é que o deputado vota numa eleição. Mas isso está superado. E o rito está definido. Eu acredito que... Não sei se a Presidente da República vai usar as 10 sessões de prazo que ela tem. Que uma já passou, esta semana, segunda, terça, quarta e quinta, pode ter 4, não mais do que isso, tem que ser sessão ordinária, não pode ser extraordinária. Senão bastaria um dia do Eduardo Cunha. Faz 10 sessões? Se fosse pelo Eduardo Cunha, fazia as 10 num dia, né? Um dia, né? Mas tem que ser ordinária. Então, como sexta é feriado, segunda, terça, quarta e quinta. Se fizer todo dia, dá 4 mais uma, passa a dar 5. Aí 4 fica semanas em 4... Não, perdão, 2 semanas. 2 semanas. Na segunda semana dará 5. Já fecha as 10. Semana que vem. Sim, na outra semana. Sim, na outra. No final da semana 10, que vem. Até metade de... Até o dia 20 de abril, fechariam as 10, seria mais Não, assim. até antes. Aí é para a comissão decidir, né? Sim, a comissão ainda não vai ter... para o plenário. Ainda. Aí ela tem mais 5 sessões. A comissão tem 5 sessões para dar o parecer... Depois dos 10. Depois dos 10 da Presidente, que é o prazo da defesa, a comissão tem 5 sessões para dar o parecer. Para examinar o que a Presidente mandou dizer. Sim, e também a denúncia, né? Também a acusação. Examinar o processo todo e dar o parecer, porque é o parecer que é votado. Claro. Vota-se o parecer.
Ibsen, com a tua experiência, tu que comandaste um processo de impeachment, o governo não está com dificuldade de conseguir na Câmara, especialmente, os 171 votos que ele precisa? Uma pequena correção regimental. O governo não precisa fazer 172 votos. É preciso que 172 ou votem contra, ou se abstenham, ou não compareçam. 1/3, né, dos deputados? É 1/3 mais 1. 1/3 mais 1. Se tu tirar 1/3, sobra 2/3. Até essas 3 possibilidades. Claro, o ausente, a abstenção e o voto contra. Porque, na verdade, tem que ter o contrário a favor. 342. Isso aí tem que ser. Esse é o número mais do que o 171, né? É preciso também 342 esse é o... pelo impeachment. Os outros 172 que impediriam o impeachment, ausência. A ausência é um voto contra o impeachment. Então, deputado, é 10 dias agora para a defesa da presidente, depois 5 dias para exame. Sessões ordinárias, né? Mas não é dia, porque sim, senão sai a sessão. São 10 sessões ordinárias, isso. Depois mais 5 para decidir, depois aí vai para o plenário. Aí o presidente... Aí não tem prazo, pode ir no outro dia ou no mesmo dia. Provavelmente no tempo de publicar a ordem do dia, que é a véspera, né? Provavelmente. E aí aprovando vai para o Senado. Aí aprovando vai para o Senado. Que decide receber ou não por decisão do presidente ou do plenário. Uma inovação do Supremo também. Olha, a leitura da Constituição dá lá competência exclusiva da Câmara. Aprovar, admitir o processo de impeachment. O Senado não tem que admitir, teria que instaurar o processo. Mas o Supremo decidiu que o Senado deve deliberar também sobre a admissibilidade. Acho que é uma regra, cá para nós, inócua, porque se passar na Câmara, duvido que não passe do Senado, quase por unanimidade. O próprio senador Renan Calheiros disse nessa segunda-feira que se essa onda vier como está vindo, ele não tem como segurar, né? Não, o que o Senado poderá fazer, até com razoabilidade, é absolvê-la no processo. Isso poderá fazer. Achar que as provas não são suficientes. Aí também é 2/3 ou não? Aí é 2/3. No Senado é 2/3. No conteúdo, 2/3. O que é maioria, não é simples, é maioria absoluta, quando o Senado votar a admissibilidade. Repetindo a votação da Câmara. E se admitir a admissibilidade, quem vai presidir o julgamento vai ser o presidente do Supremo, não o presidente do Senado, né? Presidente do Supremo. E, nesse momento, a presidente da República... Já se afasta ali naquela hora. Fica afastada, por até 6 meses. Se o julgamento for antes, ou ela retoma, ou perde o mandato. O Collor foi afastado, agora me deu um branco. O Collor foi afastado, chegou a se afastar? Sim. Ele respondeu durante esse período afastado. Afastado, sim. Foi aí que assumiu o Itamar, então. Foi quando assumiu o Itamar. Porque a votação da Câmara foi 29 de setembro. E no Senado foi no último dia de dezembro. Exatamente, 30, foi exatamente, 31, foi no finalzinho de dezembro. E ele renunciou. Ele renunciou durante a votação, né? Praticamente durante isso. a votação, alguém leu a carta dele, eu lembro, eu estava lá, eu não lembro direito, mas acho que foi o líder do governo na época, não me lembro, que leu a carta à renúncia dele. Mas a votação continua, não foi? Houve esse detalhe. O ministro Sidney Sanches. Sidney Sanches, que decidiu estava presidindo. continuidade. A renúncia foi ignorada, né? Foi. Foi ignorada a renúncia, né? Foi. Então, o meu palpite é de que, se esta semana, na outra, se esgota o prazo da defesa. Aí são necessárias 5 sessões, que é a terceira semana daqui para diante. 5 sessões. Isso aí dá 20 dias, hoje é... Pois é entre 15 e 20 de abril, né? Provavelmente se decide isso aí, né? Em torno do meados de abril. De abril, Meados de abril. Tudo indica que será nesse período. Deputado, o senhor, a respeito dessa questão da unanimidade, o senhor me perdoa se não foi, o senhor comentou, mas a respeito de que seria mais fácil obter unanimidade do que obter os 2/3. Essa foi uma resposta que eu dei a uma delegação australiana que estava visitando o Congresso Nacional e na semana do impeachment, com aquela efervescência toda, eu tive que suspender a efervescência em torno do gabinete presidencial, convoquei um almoço lá no anexo 4, mandei isolar o último andar, com biombos, etc., para receber num ambiente plácido, como se nada estivesse acontecendo, uma comitiva de senadores da Austrália. E depois
dos discursos afetivos e quase solenes, a chefe da delegação, que era uma senadora, me disse assim: presidente, será que seria uma grosseria se nós pudéssemos lhe fazer algumas perguntas sobre a situação do seu país, que nós vemos aqui? Eu disse assim: senadora, o meu ofício de origem é jornalista. E eu aprendi que não existe pergunta indiscreta. O que existe é resposta desastrada, que eu pretendo não lhe dar. Sinta-se à vontade, senadora, pergunte. Ela diz assim: presidente, o senhor acha possível que depois de 30 anos sem eleições, o presidente eleito diretamente pelo povo, o senhor acha possível somar 2/3 dos votos para destituir esse presidente? Eu pensei um pouquinho, senadora, 2/3 é impossível. Mais fácil é a unanimidade. Eu não me lembro o resultado. Foi a unanimidade, não? Praticamente. Foi perto, né? Do ponto de vista eleitoral, moral e político, sim. Só não foi do ponto de vista aritmético, porque 30 e poucos dos parlamentares... Tinha aquela bancada leal lá, o Collor. Levanta uma lealdade Inclusive o pessoal. Roberto Jefferson, né? Era um dos líderes do... O cara invoca uma lealdade pessoal, mas ele sabe que é para perder. Então isso é praticamente a unanimidade. Hoje eu também estou convencido, respondendo diretamente a tua pergunta. Apertado, eu acho que não passa. Se tiver que contar 342 votos e cantar deputado, eu acho que não passa. Porque aquela cerimônia do voto cantado, um por um, aquilo ali também ajuda, né? Aquele que não votou ainda, mas será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou entrar numa fria? Porque aqueles deputados leais ao Collor... O Onaireves, não tinha um Onaireves que era presidente da federação? Sim, me lembro. Lembra do Onaireves? Paraná. Do Paraná. Era Da Federação do Paraná. Que ao contrário quer dizer sem rival, né? Não. Ou Severiano. Severiano. E ele também, né? Ele votou, ele era um dos líderes a favor do Collor e na hora de votar, votou pela cassação, votou pelo impeachment, né? Então, muitos, eu acho que enquanto ele vai ouvindo ali e vai olhando o score e vai chegando à vez dele, ele pode mudar nesse ínterim aí. Sabe, Rogério, esta questão da votação foi um dos problemas mais agudos que eu enfrentei e de menor repercussão. E quando um fato tem grande luminosidade em cima, o que está do lado fica na sombra, no escuro. Era o processo de votação, a ordem da votação. Eu decidi, em questão de ordem, que o voto seria ostensivo nominal, embora o regimento da Câmara dissesse expressamente que na autorização do crime de responsabilidade o voto era secreto. Mas eu entendi que, como a lei federal 1079 dizia voto nominal, eu entendi que o nominal era ostensivo, embora os parlamentares que defendiam o governo diziam que o nominal pode ser secreto. Nominal é a chamada e a assinatura do voto, mas pode ser secreto, sustentavam isso. Aí eu, na questão de ordem, decidi, o voto será ostensivo nominal. Decidi em questão de ordem, isso, pela inclareza. E aí a sessão foi marcada e os líderes do governo, Luiz Eduardo Magalhães, Fiuza, líderes do PDS, do PFL, que eram os líderes da bancada governista, me questionavam, e a ordem da votação? O voto nominal ostensivo, por chamada, a ordem do regimento interno é do sul para o norte e do norte para o sul. E qual é a alternância? É a obrigatória. A última foi numa direção, a próxima é na outra. E a votação anterior tinha sido do sul para o norte. Deputado, até onde o senhor consegue se lembrar o ambiente, digamos assim, político, nacional, social, né, também, a voz rouca das ruas, a manifestação das entidades representativas da sociedade, a mídia, como é que funcionava naquela época, assim? Digo, se fizesse uma comparação do que ocorreu naquela época e está ocorrendo agora, está parecido, não está parecido? Como é que... Não, tem uma semelhança. Eu vi uma pesquisa do Instituto Datafolha de domingo, não sei se o senhor chegou a ver, a respeito do que as pessoas estão pensando do impeachment, né? E a Datafolha diz que está meio parecida os índices, né? Embora no tempo do Collor fosse maior do que hoje, né? Uma diferença importante
é que o Collor se elegeu por uma grande maioria de votos, mas foram votos, cá para nós, circunstanciais, praticamente todos. E os votos da presidente Dilma, boa parte poderá ser votos circunstanciais, o voto da escolha na boca da urna, mas uma boa parte é de setores arregimentados. O PT tem militância e o PT tem inserções sociais muito vinculadas ao partido. MST, sindicatos. Então, este, digamos assim, resíduo, este é menos sensível às oscilações da opinião pública. Eu diria que a opinião pública hoje está pelo impeachment. Agora, se você recensear todas as pessoas, os setores engajados, historicamente, com o PT, eles estão contra. Então, é uma diferença em relação ao presidente Collor. Ele ficou inteiramente isolado. Se percebia isso. A diferença fundamental entre os dois é que hoje a Dilma tem uma minoria, digamos assim, muito compacta, consistente e disposta a tudo, né? É isso mesmo. Não, eu acho que tem um detalhe Ele não tinha partido, Collor. Esse que é o não, problema. ele não tinha partido, é isso mesmo. Mas nós ele temos as redes sociais hoje. Esse é o fenômeno diferente do Collor, me parece, que é fundamental. Rede social. Né? A regimentação dos dois lados. Mas uma regimentação que bota a gente na rua, né? Claro. Não tinha, mas eu não só para existia concluir a questão da votação, porque eu estava exemplificando com um fato relevante que não teve repercussão. E aí os dois lados me perguntavam, mas agora qual é a ordem da votação? Claro, porque o Collor e seus líderes queriam do norte para o sul. Porque aí o score seria... Começava ganhando, Começava né? ganhando, E aí tem muitos que decidem na hora, Foi né? o que nós estávamos falando aqui, E os pró-impeachment queriam do sul para o norte. E foram na residência oficial da presidência, onde eu morava, no dia do impeachment de manhã, os líderes do governo. Humberto Soto, Luiz Eduardo Magalhães, Fiuza. E aí, presidente, está tudo resolvido? Está tudo resolvido. E a ordem da votação? Eu digo, bom, mas essa matéria tem dúvida? Não, presidente, não tem. Ah, bom, então vamos mudar de assunto. Não tem dúvida a matéria. E aí, o que eu fiz na hora da votação? Na hora da votação, depois de todo o debate, eu anunciei. Agora vai se iniciar a votação e a chamada dos deputados será feita pela ordem alfabética do nome parlamentar. É isso. Por isso não estava em lugar nenhum escrito. Eu me lembro que eu estava lá, a votação era exatamente por ordem alfabética, estavam acompanhando. Então aí passaram a fazer a conta, quando é que vai chegar no voto definitivo. Só eu e o Mozart, secretário-geral, tínhamos a lista e tínhamos essa decisão. Porque se eu anuncio antes, cá para nós, o Supremo derrubava. Não tem em nenhum lugar Mas começou por Alagoas, não é o estado dele mesmo, porque né? eu decidi e chamei o primeiro eleitor. Não, é por nome, o deputado Antônio... pelo nome do parlamentar. Pelo nome parlamentar. Não pelo nome parlamentar. Nome parlamentar. E aí já, cumprindo a decisão, como vota o senador Roberto Campos, motivo de saúde. Ele estava numa cadeira de rodas. Exatamente. Aí um assessor deu o microfone para ele. Voto sim, senhor presidente. E aí, como vota o deputado Arão, não sei o que, e tal. Aí foi. Se eu anunciasse isso na véspera ou na antevéspera, eu tenho certeza que o tribunal sustaria, porque não tinha previsão em lugar nenhum. Mas se eu decidisse na hora, era a única decisão de fato imparcial. Porque do sul para o norte era pró-impeachment, do norte para o sul era contra impeachment. E a alfabética, ninguém sabia, não ia beneficiar ninguém pela ordem, né? Sim, foi aquela correria para se buscar a lista. E por isso eu achei que o presidente Eduardo Cunha cometeu um erro quando anunciou o rito em tese. Se anuncia o rito em tese, você tem que fundamentar nos tribunais. Sim, claro. E eu decidi a questão como questão de ordem no fato concreto. Na hora. Quem é que vai ao Supremo depois que o presidente desceu a rampa? Não tem como. Não tinha como, né? Então eu refiro a esse fato porque quando tem um acontecimento com grande luminosidade, alguns não entram para a história, porque ficam na periferia. Mas esta diferença, Políbio, da pergunta que você fez, eu acho que ela tem este fundamento. A presidente foi eleita por um partido que tem uma inserção social e política significativa. O que está fora disso... militante, né? Não é um partido qualquer, uma militância qualquer. É que está praticamente quase todo a favor do impeachment.
o que está fora desse quadro. E aí a diferença é significativa. Não se sabe até que ponto isto influirá na conduta do parlamentar na hora de votar. Deputado, eu tenho que pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o deputado estadual Ibsen Pinheiro. Deputado, só para complementar a pergunta do final do primeiro bloco, em relação à pressão das ruas, essa mobilização popular, ela pode alterar a decisão do parlamentar? A decisão que ele tomou antes de votar, né? Você está perguntando isso. Exatamente. Depois que se votar, ele vai pressionar, né, na hora não, de tomar a decisão. Eu tenho certeza que sim. Se discute muito se algumas provas, por exemplo, são ilegais e logo não poderiam ser usadas. Nesta hipótese, num processo criminal, isso é verdade. Tem até uma prova visivelmente ilegal. A gravação feita depois que o juiz Moro se afastou do processo e determinou à Polícia Federal o fim do monitoramento do ex-presidente Lula. Como a ordem demorou para chegar na polícia, uma gravação foi feita. Num processo penal, esta gravação não pode ser usada porque foi obtida de modo ilegal. Mas no processo político, prova é aquilo que o parlamentar acha que é prova. Claro, porque é um processo político. Então, aquilo que o parlamentar leu, pronto. E temos uma experiência... Porque o que muita gente não entende é exatamente essa diferença. Acha que o julgamento por parte dos congressistas é igual a um julgamento perante um juiz criminal, por exemplo. Ele não é. Claro que não é. Porque o juiz criminal não avalia politicamente, né? O juiz criminal pode estar convencido que o réu é culpado e absolvê-lo por qualquer ilegalidade no procedimento. Não é? E o processo político, se o votante, que é o deputado, o senador, acha que é culpado, o voto você já viu qual é. Nós temos um exemplo recente, a Operação Satyagraha, do então delegado da Polícia Federal, Protógenes, que fez gravações com o Daniel Dantas, gravações comprometedoras. E todas elas foram anuladas, porque não tinham a não decisão tinha autorização judicial. Não tinha. Já as gravações do Collor, as gravações do Lula, se vê pelo aspecto político, como é que ele se referia na intimidade ao Supremo, aos deputados, né? Isso colou. Tu não desgruda isso mais da cabeça das pessoas. Claro. Não desgruda. Não sei, eu interpreto assim. Não, eu também acho isso. E tem outro exemplo, Rogério, mais recente. O senador Demóstenes Torres perdeu o mandato pela gravação do Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, exatamente. E ele era o interlocutor com foro Ele não estava grampeado. Ele não estava grampeado e tinha foro especial. Isto é, para grampeá-lo diretamente tinha que ser o Supremo. Mas ele não foi grampeado, ele foi interlocutor do que estava monitorado. Carlinhos Cachoeira, acho que era bicheiro. Isso. Como é o caso da Dilma agora. O Demóstenes estava para aquela situação igual que está a Dilma agora com o Lula, né? Exatamente isso. Eu me lembro que o ministro da Justiça da época disse, não, essa prova é perfeitamente válida, porque ele foi o interlocutor. Ele não estava sendo monitorado. Quem estava sendo monitorado era o outro. E o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Eu tenho a gravação desse programa. Eu tenho a gravação, estou disponibilizando no meu blog essa gravação do Zé Eduardo Cardoso dizendo exatamente isso aí. Né? E agora ele está dizendo exatamente o contrário. Bom, mas essa gravação aí que nós estamos vendo, não era nem o Lula, era o que estava grampeado era o telefone do assistente, aquele secretário particular dele. Lá do Instituto Lula. Tanto que todas as gravações, no momentinho que eu vou passar para ele. Ele estava usando o celular do outro, porque ele parece que não tem celular. Ele diz que não tem celular, realmente. Não tem. Ele diz que não tem celular, não tem sítio, não tem casa. Não tem triplex, não tem nada. Ele não tem nada. Então, o que estava grampeado, na verdade, era esse telefone, que nem do Lula era. Né? O Lula entra ali porque passava o telefone para ele. Essa é também a real, né, que a polícia tem, né? A polícia tem um número que não é do Lula, né? Agora, esse julgamento, voltar à situação que... Ao rito.
não propriamente ao rito, sabe? Eu queria era ver uma coisa que eu não me lembro mais da época. Tem debates, né, durante essas 10 sessões, ou nas 5 é que vai ter debate? Já durante essas 10 sessões também tem debate? A comissão, eu estou lendo nos jornais que ela vai convocar algumas pessoas. Pois é nesses 10 dias, né? Nessas 10 sessões. Nas 5 seguintes. Para 5? Não, a comissão, ela já está trabalhando, pelo que eu vi. Mas o parecer dela vem depois da defesa. Mas nessas 10 sessões, os deputados já começam a debater o processo ou não? Sim, estão debatendo. Então isso vai para a televisão, tudo? Isso, sim, se for aberto, essas sessões? Sim, acho que sim. Não, mas eu acho que, pelo que eu entendi, a comissão de 65 parlamentares. Sim. Agora, isso pode ser levado ao plenário, é isso? Ou a comissão trabalha separado? Não, a comissão trabalha separado. Trabalha separado, num anexo daqueles lá, tá? Se ela fizer sessão pública, vai tudo para a televisão. Claro. Não, mas digo, de repente, um membro da comissão, na sessão normal da Câmara, na sessão ordinária da Câmara, sim, ele pode levar esse assunto para debater, né? Ele pode levar até dentro da própria comissão especial, se quiser, né? Claro. Não, mas na comissão especial, claro. Eu digo na hora da ordem do dia de uma parte lá, porque é muito comum isso. Claro. O deputado está falando uma coisa, ele pede uma parte e fala outra, faz um discurso paralelo. É nesse sentido que eu pergunto. Pode? Não, claro que sim. O debate, acho que vai acontecer. Livre. A comissão, pelo jeito, vai debater 15 sessões. A comissão do impeachment do Collor, ela passou a funcionar depois que a defesa foi apresentada. Tá. Porque o material não está completo para ela dar parecer. Então ela pode discutir, mas não tem como deliberar sem a defesa. Claro. Tá? Então, quando a defesa é juntada, aí sim fica tudo na mão da comissão para ela elaborar um parecer. Deputado, e o day after, hein? Digamos que a presidente Dilma seja impedido realmente, né? Assumirá o vice-presidente Michel Temer. Sim. Né? E ele, na época, assumiu o Itamar Franco, que era o vice do Collor, né? Sim. E como o Itamar, ele também não tinha partido, não tinha nada, né? Como é que ele conseguiu se manter ali? Como é que... eu acho que... Eu te pergunto isso em função do próprio, digamos que o Temer assume, né? Ele tem um partido grande, é o PMDB, né? Eu acho que, naquele episódio, houve uma espécie de acordo tácito de todas as forças políticas de fazer uma transição. Todas, inclusive o PT, todo mundo. O PT, que não quis participar do governo, mas também participou do processo de destituição também do Collor. Concordou em fazer uma transição pacífica. Depois não quis ser governo, porque era cômodo para o PT ser oposição, compreensível isso. Não é? Tanto que a Erundina, que foi ministra do Itamar, foi expulsa exatamente do PT. Por isso, né? Foi punida por isso, né? Pelo porque partido. o PT não queria participar do governo. Mas praticamente houve uma união nacional ali do PT naquela ocasião, se eu não estou enganado, tinha acho que 16 deputados. Então não tinha o peso que tem hoje, né? Eu acho que se ocorrer o impeachment, pela necessidade do ambiente político, também um pouco pelo estilo do presidente Michel Temer, presidente, no caso, do meu partido, por isso que eu estou ele tem um estilo conciliador, Tem um estilo conciliador. E, além disso, também, ninguém pode chegar numa crise dessas e vou governar com o meu partido, vou governar com as minhas propostas. Não, aí é para continuar a crise, né? Porque essa é uma crise política, econômica e social, né? Claro, claro. E tem coisas que tem que ser estancadas imediatamente, que são as crises política e econômica, né? Isso. Alguém que assumir tem que estancar imediatamente, não pode esperar nada. Porque o perigo é descambar para uma crise institucional. Esse seria o perigo e aquilo que eu acho que ninguém quer, não? Uma crise institucional. Como que isso poderia ocorrer, por exemplo, praticamente? Olha, poderá ocorrer se o impeachment não for votado. Eu estou sustentando que o dia seguinte ao do impeachment, com qualquer resultado, será melhor que o dia da véspera. Com qualquer resultado. Porque se não passar o impeachment, vamos examinar essa hipótese, se não passar o impeachment, o dia seguinte será uma espécie de primeiro dia de governo da presidente Dilma. A opinião pública contra, mas não é razão para alguém não seguir o governo. Não basta a impopularidade, não basta. E se passar o impeachment, é um outro ambiente também. Então, eu acho que não votar o impeachment
significa que as instituições não estão respondendo. E as instituições que têm que responder são duas. O judiciário, que julga a legalidade, e o político, que julga o conteúdo, no caso, o Congresso Nacional. Então, eu estou convencido de que a não votação é perigosa para as instituições. A votação é perigosa para o governo ou para a oposição, se perder. Mas é um mecanismo de superação da crise. A nossa tradição não é boa. A nossa tradição é a arbitragem das crises ser pela violência. A Revolução de 30, ou o golpe militar da República, ou os golpes de 46, 45, 54, 55, 64. De 10 em 10 anos, né? Praticamente de 10 em 10. Se tivesse uma madeira, eu ia bater. Estamos batendo simbolicamente. Estamos chegando nos 10 anos. Não, mas são ciclos. Os chamados ciclos democráticos que o Brasil teve, né? Mas tem gente falando em guerra civil agora já aí. Bom, eu espero que as instituições existem para conter as diferenças, os confrontos e a lei do mais forte. As instituições é para conter a violência e a força. Eu espero que as instituições respondam, votando. Agora, acho que esse caminho está traçado, votando o processo de impeachment. Mas aí, deputado Ipsi, a fragilidade pessoal do presidente do processo da Câmara dos Deputados, ele tem autoridade moral, ética, política para dirigir esse processo, vai afastar o presidente da República. Como é que pode um homem, com as acusações que ele tem, com o jogo que ele está fazendo na Câmara, para protelar o seu processo e acelera o outro processo? Que autoridade moral, ética, esse homem tem? Eu estou com a impressão que, falei acordo tácito há pouco, vou falar de outro acordo tácito agora. Eduardo Cunha e o governo têm um acordo tácito, eles se escoram reciprocamente. Muitos votos, em algum momento, foram a favor do governo para não ser do Eduardo Cunha. E outros apoiam o Eduardo Cunha para não ser do governo. Então, eu acho que essa polarização tem um grau de artificialismo. Convém aos dois lados. Né? Aos líderes do governo convém dizer que o impeachment é coisa do Eduardo Cunha. E ao Eduardo Cunha convém dizer que o governo está contra ele para evitar o impeachment. Ou seja, esse processo agora de impeachment convém ao Eduardo Cunha, convém à oposição, mas convém ao próprio governo que termine com isso de uma vez. Né? Sabe que eu tenho essa esperança, Polípio, de que a presidente da República não esgote o seu prazo, que queira também uma deliberação. Ela não precisa esperar, ela pode... O senhor não acha, deputado, que se naquele momento em que esse caso foi parar no Supremo, tivesse sido instalada aquela comissão especial, o governo teria naquela época muito mais condições de vitória, de êxito que hoje, hein? Ele parece que de lá para cá se desgastou muito mais, né? E me parece que naquela ocasião ele teria condições até de vitória dentro da... Olha, eu tenho praticamente certeza disso. É muito fácil ter certeza sobre o que passou, né? Mas eu tenho essa impressão também, Políbio, que se o governo não tivesse, naquela hora, tentado trancar o processo, a votação teria ocorrido e, naquela ocasião, não passava o impeachment. É a minha impressão. Provavelmente, se naquela ocasião não houvesse, e já talvez se estivéssemos em andamento até, nós não teríamos esse esfolamento que o governo vem tendo todos os dias com as gravações. Delcídio, sim, isso só agravou a situação. Deteriorou, assim, dramaticamente em 3 meses a situação. Né? Mas por causa disso, pela ação da Justiça, do Sérgio Moro. Não, naquela ocasião não teríamos o que tem hoje. Provavelmente o resultado fosse mais... Então, se o governo tivesse concordado com a apreciação do impeachment, provavelmente não passava. Pois é isso aí. Hoje está diferente o resultado. Né? Ou seja, esse processo de impeachment agora tem uma diferença fundamental em relação ao do Collor, no sentido de que esse está sendo cadenciado e tangenciado por decisões que estão sendo tomadas, digamos, na atividade jurisdicional do juiz, do Ministério Público, da Polícia Federal.
E não propriamente pelo confronto político dentro ou fora do Congresso, sim, né? Sim, sim. E na época do Collor não foi assim. Não foi... Porque lá era mais um embate político mesmo, naquela época. Tinha outra diferença. O impeachment do presidente Collor foi o primeiro da história do Brasil e das Américas. Exatamente, da América. Na Europa não vale porque quase tudo regime parlamentarista, né? Ou monárquico, né? Mas aqui, república, não tinha havido processo de impeachment. Algumas coisas eram perplexidade. Por exemplo, quando é que se inicia o prazo da defesa do presidente da República? Quando? Quando recebe o impeachment? Ou quando o plenário admite o impeachment? Até isso, né? Até isso. Não tinha essa regra, não havia, né? sobre isso. Não havia sobre isso. Então teve que ser decidido em questões de ordem, porque o rito da lei federal é do tempo em que a Câmara admitia, não o processo, ela recebia a denúncia. A Câmara recebia a denúncia e julgava a denúncia para o processo. Agora ela só vota a admissibilidade. Então, isso altera até o conteúdo da defesa, porque a defesa tem que ser na proporção da acusação. Então, o presidente Collor não podia dizer que não havia fundamento para impeachment, porque isso tinha que ser no Senado. Ele só podia acusar erros formais. Por exemplo, os signatários não são cidadãos brasileiros, os que requereram o impeachment. Ou menos ainda, não votaram na última eleição, não pode praticar esse ato de requerer a denúncia. Dei 2 exemplos, que era onde se limitava a defesa nos aspectos formais, porque a Câmara só delibera hoje a admissibilidade. E na lei anterior, de 1950, a Câmara julgava a denúncia e mandava para o Senado decidir o mérito. Então, isto tudo teve que ser decidido. Como foi decidido pela Câmara, o presidente Collor foi ao Supremo, mas perdeu. A Câmara, o Supremo, manteve. Manteve o rito, da época. Manteve o rito. Coisa que foi alterado para esse. Foi alterado agora. Para esse julgamento, né? Isso mesmo. Eu vi o ministro relator dizer que não, é igual ao outro, a votação da comissão foi em voto aberto, na comissão de 92. Mas ele foi voto aberto porque era chapa única. Então, eu submeti o voto à aclamação. E me lembro que houve uma questão de ordem. Por que eu decidi que era voto aberto quando poderia haver uma eleição de confronto? E a minha resposta na questão de ordem é que se houvesse uma outra chapa, o voto seria secreto. É claro. Você não pode imaginar eleição disputada com voto aberto. Sim, mas se era chapa única, não precisava. Então foi a aclamação, que é normal. A aclamação. Então o rito decidido lá atrás foi o Supremo não mexeu. Não mexeu. Nós temos hoje, deputado, o senhor acredita que está ocorrendo aí a judicialização da política? Tudo é levado para o Supremo, quer dizer, o Supremo está fazendo mais leis, ou está definindo, está regulamentando mais leis do que o próprio Congresso, a quantidade de ações. Rogério, eu acho pior do que a judicialização da política é a politização do judiciário. Do judiciário, bom, então Isso é pior. Isso é pior. O argumento mais comum em defesa desta hipertrofia é que o legislativo não funciona, é lento, é omisso. Eu digo, bom, mas se isto aí é um princípio constitucional, considerada a independência e harmonia dos poderes, quando o judiciário não julga, é o legislativo que vai julgar? Claro, valeria nos dois sentidos. E aí, só pegar uma ação de 5 anos, e algumas têm 10, e dizer, olha, o judiciário não julgou, vamos julgar aqui na Câmara ou no Senado. Não, é claro que as competências não se transferem. Porque a judicialização da política é uma espécie de jus esperneandi dos políticos, né? Isso é verdade. Enquanto que a politização do judiciário, não, aí é uma decisão de intromissão nas prerrogativas de outro poder, né? Por isso que eu defini, na pergunta do Rogério, que a judicialização da política não é tão grave, porque quando uma questão é levada ao judiciário,
às vezes, pelas forças políticas, como está ocorrendo agora. Agora, a politização da justiça é que é grave. Aí nós temos o conteúdo ideológico do juiz. Intervenção do né? judiciário em matéria... Mas o senhor percebe isso? Percebo, está acontecendo? Em que âmbito? Percebo, sim. Você percebe quando um tribunal decide uma lei, declara inconstitucional, porque ela é uma lei ruim. Isso não é atribuição do judiciário. Fazer leis ruins é atribuição do legislativo, como é do judiciário dar sentenças equivocadas. Isso é da natureza. Mas aí é uma questão da Suprema Corte, né? Porque a questões constitucionais só ela que decide. Sim, né? mas não. Qualquer um pode decidir questão constitucional. O Supremo decide exclusivamente quando é o controle concentrado da lei federal, que é aquele que se faz através de ação direta. Agora, no controle difuso, que é o que ocorre em qualquer ação comum, ou especial, ou trabalhista, ou enfim, aí é o juiz singular ou o juiz colegiado que decide, mas no caso concreto. Bom, e o Supremo tem, além desta competência, tem o concentrado, que declara a lei inconstitucional em tese. Sim. Então é muito frequente você estar encontrando decisões que anulam, por qualquer mecanismo, uma regra legal pela sua inconveniência ou inoportunidade. Isso não é atribuição do judiciário. Quem decide a conveniência de uma norma é o poder político. O presidente, quando propõe, o Congresso... Porque não afronta a Constituição, né? Sim. Mas tem uma máxima do Supremo que eles não divulgam, mas que é bem praticada. Vamos ver. Constitucional é aquilo que o Supremo declara constitucional. Opa! É a ditadura perfeita. Né? Mas entre eles, né? Entre eles. Mas nós temos um exemplo interessante aí que o Políbio levantou. Eu tenho um amigo, o desembargador Irineu Mariani, que sempre, quando eu faço provocações para ele lá na Guaíba, ele me manda dizer é um negócio do prende e solta. Está na boca do povo, prende e solta, né? Pô, a polícia prende, o juiz solta. Então ele diz o seguinte, que às vezes um juiz pode, com a sua decisão, no âmbito da sua competência, até transformar uma lei ruim, vamos usar só, numa lei boa, isto é, por exemplo, a lei diz que um estuprador ali, porque não foi pego em flagrante, ele tem que ser solto. Mas o juiz, entendendo que ele é uma ameaça, pode mantê-lo preso. Claro. É esse campo que existe, que o juiz pode decidir. Claro. Né? E aí, não é nem lei boa nem ruim, mas vai da competência, porque se fosse só examinar a lei, bota um computador ali que não é. Claro. Né? Não, nesse sentido que eu queria... É claro que a liberdade do juiz, o seu livre convencimento, é infinitamente maior nos casos concretos. Claro. Porque o juiz, para reconhecer um direito, não precisa nem de lei. Se não há uma lei que assegure um direito e aquele cidadão vai ao judiciário, o juiz decidirá sobre aquele direito, mesmo que não haja lei. Agora, o controle em tese, não. Esse aí não prescinde da lei nem da competência. Até porque o controle específico, chamado difuso, vale para as partes. E o controle concentrado vale para todos, vale para o ordenamento jurídico. Então, no controle concentrado, o juiz está mais adstrito à letra da lei e da Constituição. E no controle difuso, que é a ação que interessa ao indivíduo, aí ele usa o livre convencimento. Livre convencimento. E não está obrigado nem a cumprir a lei. Pode declará-la inconstitucional. Só que só vale para as partes. Claro. Deputado, eu estou vendo muito nesses últimos dias, tenho acompanhado muito, principalmente um site aí que tem o Vem Pra Rua, né, que é um desses movimentos sociais pró-impeachment, que está tabulando o voto de cada parlamentar, né? Mas o que eu estou percebendo é que esse pessoal que está trabalhando pró-impeachment está muito mais ativo em cabalar voto de deputado e senador do que o lado que não quer. Eu não sei se eu estou enxergando mal, entende? Mas eu estou percebendo isso. Eu também acho que percebo isso, mas aí tem porque uma causa. Porque está na hora de cabalar voto, né, lá dentro. Né? Mas aí tem uma causa, é que a causa simpática é a favor do impeachment. Essa é a causa simpática, né? É a causa que tem sensibilizado os setores da opinião pública, ou amplos setores. E a causa contra o impeachment ela está muito restrita ao engajamento político partidário. Ideologizada quase, né? Claro. Pode até ser suficiente para o impeachment,
mas visivelmente é minoritário na opinião pública, né? Então, por isso, a gente está vendo muita gente anunciando o voto favorável ao impeachment como uma novidade no seu Isso eu tenho posicionamento. notado assim claramente nos últimos dias, assim, porque eu recebo manifestações, né? Então, assim, olha, agora nos últimos 3 dias aí 3 deputados, João Derli, o Fogaça, o Zé Otávio, declararam o voto. Praticamente hoje só os deputados do PT, os 3 do PDT, né? E o Carlos Gomes aqui, pelo menos até nesse momento aí, estavam 2 ou 3... E o PCdoB? O PCdoB tem deputado federal? Acho que não tem, né? Tem, Não tem? Era o João Derli, né? Mas foi para a rede. Não, o Gaúcho. Gaúcho, da sim, bancada sim, gaúcha, sim. Mas o PCdoB no Brasil tem deputados. Não, eu estou falando dos você tá gaúchos. falando- Dos gaúchos. entendi. E aí recebo manifestação da FEComércio, da Federação, da CI de Novo Hamburgo, da FIER, que está reunido na segunda-feira. Todos se e não recebo do outro lado manifestações. Eu sei que deve ter, da CUT, do CPERS, não sei se já tiraram nota, não vi, mas vi manifestações de rua, claro, né, contra o impeachment, né? Mas eu estou notando assim um volume de cabalar voto para o impeachment muito maior, mesmo volume, Polibe, me parece, daquela proporção das ruas. Dos 6 milhões para 2 milhões, ou 3 milhões para 800 mil. Eu acho que a proporção é a mesma, né? Em torno de 1 por 5, ou 5 por 1, né? Mais ou menos é a conta que estão fazendo. Eu acho que a proporção é essa aí das entidades também, né? Esse tipo de pressão social. Agora, deixa eu propor um testezinho para todos nós. E as piadas, como são boas as que estão surgindo, né? É incrível a criatividade das pessoas. Do brasileiro, o que rola na internet. Você já sabe do... Está falando nos grampos ou não é piada mesmo? Das piadas mesmo. O Rubinho Barrichello foi à manifestação do dia 13, você já sabe? Não, eu não O sabia. Rubinho levou um cartaz, fora Collor. Fora Collor. Cheguei. Fora? Fora Collor. Rubinho Barrichello. No atraso. Rubinho Barrichello. Essa está maravilhosa, eu não recebi essa aí. Rubinho Barrichello, fora Collor. A criatividade nisso aí. Ele chega muito como é que tá atrasado, chamando né, o o Lula? Rubinho? Miss Colômbia. Miss Colômbia, isso aqui, da faixa, né? Da entrega a faixa, tira a faixa. O espírito, a Pô, graça pelo menos surge. está bem humorado, né? Surge nas Se crises. levar esse bom humor até o Mas isso é bom, não é? É, Isso, assim. isso é meio catártico. Não, por né? isso que eu lembrei, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa... É muito interessante, sim, né? O cara inventar uma piada da melhor qualidade. O brasileiro tem esse mérito, pelo menos, de saber rir de si É mesmo, isso né? mesmo, é isso mesmo. Isso que eu achei divertido. Mas, deputado Ibsen, pelas colocações que o senhor fez aqui, se passar a Câmara, não tem como o Senado brecar de cara o processo. Politicamente. Legalmente teria, porque Não, o Supremo... legalmente teria. Teria, Legalmente. porque o Supremo decidiu assim, né? Isso, Que isso. nunca houve essa atribuição. Mas eu estou convencido que se a Câmara aprovar por mais de 2/3, que é a exigência, Sim, né? sim, sim. 2/3 do mínimo, não vejo como possa o Senado rejeitar. Sim, porque só a bancada, a maior bancada no Senado hoje é do PMDB. É do de senadores. PMDB, é do Essa PMDB. bancada é a bancada que vai dar a presidência para o Temer, pô. Como é que você não vai contar os votos do PMDB, nesse caso, para o Temer? Né? Não sei, eu vejo assim. Eu fico com a impressão que aquele que for contra o impeachment poderá dizer, não voto pelo processo porque vou votar contra a condenação, no mérito. Agora, impedir um processo aprovado pela outra casa por 2/3 ou mais, É muita coisa. não, eu acho que isso não acontecerá. Deputado, Sim, Vitor. infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas Agora de que bancada. nós vamos começar a contar as Pois piadas. é, pô. não, Estão começando a ficar desolados. Exato. Agradeço muito também a sua audiência. Uma boa noite. Até a próxima.